Pastor, eu estou passando por um vale. Foi assim que um amigo me cumprimentou uma certa vez. E talvez seja essa a sua situação nessa noite. Talvez você também esteja enfrentando o vale da sombra da morte. Se de repente esse for o teu caso, esse Salmo 23 vem como consolo para você. O Salmo 23 é o mais conhecido dos salmos. Ele foi escrito pelo rei Davi. O fato de ter sido escrito pelo rei Davi é uma informação importante, porque o salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No geral, quando nós lemos esses versículos, nós atribuímos a nós mesmos esta fala. Mas nós devemos lembrar que o salmo é de Davi. Portanto, quem está falando aqui, primeiramente, é o maior dos reis de Israel, o rei Davi. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que nos tempos bíblicos, a vida do povo de Deus estava ligada à vida do rei. A prosperidade do povo de Deus estava ligada à prosperidade do rei de Israel. Então, o rei de uma nação era tido como o pastor daquela nação. Um rei era o pastor do seu povo. Nós lemos lá no Salmo 78, versos 70 e 71, que Deus escolheu Davi para pastorear Jacó, o seu povo. Então, o rei Davi era o pastor de Israel. Mas aqui no Salmo 23, o rei Davi, o pastor de Israel, ele se coloca na posição de ovelha de um pastor maior do que ele, que é o Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, há um pastor maior do que Davi e que se importa com Davi. E a mensagem que Davi quer passar para o povo de Israel, quando ele chama o Senhor de meu pastor, o que ele está dizendo é: o Senhor Deus cuida do rei de vocês, portanto vocês estão seguros, porque ao cuidar do rei de vocês, Deus está cuidando de vocês, porque a vida de vocês está ligada ao rei de vocês. Então o Salmo 23 é sobre o cuidado de Deus para com o seu povo pactual, à medida que ele cuida do rei deste povo, Davi. De que maneira Deus cuida do seu povo? Nós vemos aqui que o salmista descreve o cuidado de Deus pelo seu povo de duas formas interessantes. A primeira figura que ele usa aqui é de um pastor que provê repouso, descanso e direção para o seu povo pactual. E a segunda figura que ele usa aqui para mostrar o cuidado de Deus para com o seu povo é de um anfitrião que nos recebe em sua casa. A gente vê isso do verso 5 ao verso 6. Então nós vamos analisar o Salmo 23 bem rápido, a partir dessas duas perspectivas. Primeiramente, vamos ver Deus como pastor que provê repouso, proteção e direção para o seu povo. Verso 1 ao verso 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Nesses versículos nós vemos que, como pastor, o Senhor Deus dispensa o seu cuidado para com o seu povo em 4 coisas. Primeiramente, ele provê descanso ao seu povo. Verso 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas aparecem aqui deitadas em pastos verdejantes, por isso algumas versões falam me faz deitar em verdes pastos, né? Então, um estudioso do Salmo 23 diz que ovelhas elas só se deitam quando elas se sentem seguras e satisfeitas. Se elas estiverem com medo, elas não se deitam. Se elas estiverem em atritos com outras ovelhas, ou atormentadas por moscas ou outros parasitas, ou com fome, elas não se deitam. Então, quando o texto diz que o pastor faz as ovelhas deitarem em pastos verdejantes, é porque elas estão livres do medo, livres de atrito, livres de moscas, livres da fome. Elas estão seguras na companhia do seu pastor e, portanto, elas podem deitar e descansar em paz. Veja que o salmista ainda diz que leva-me para junto das águas de descanso. Então, essas águas de descanso aqui, ou águas tranquilas, como algumas versões falam, são fontes onde as ovelhas podem beber sem medo de serem levadas por fortes correntezas e assim tragadas. A imagem é a mesma. O pastor está conduzindo as ovelhas de tal maneira que elas se sentem seguras para se deitar e descansar. É assim que o bom pastor cuida das suas ovelhas. Nosso Senhor Jesus Cristo também nos prometeu o verdadeiro descanso para a nossa alma. Ele disse:
Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em sua companhia nós podemos nos sentir seguros em meio aos pastos verdejantes da sua palavra. Nele, de fato, nós encontramos descanso para a nossa alma. Em segundo lugar, como pastor, Deus provê ainda restauração para o seu povo. Nesse versículo 3 fala, refrigera-me a alma, ou como algumas versões trazem, restaura a minha alma, ou como a versão que eu estou lendo diz, renova a minha alma. Como pastor, Deus refrigera, restaura e renova as forças das suas ovelhas. E Ele faz isso trazendo-as de volta para si mesmo, nos lembrando aqui da parábola da ovelha perdida que Jesus contou lá em Lucas, no capítulo 15, do verso 4 ao versículo 7, quando ele diz, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar ou se perder, o que vocês acham que ele vai fazer? Será que ele não vai deixar as 99 e vai buscar a que se havia perdido até encontrá-la? E quando ele a encontra, o que ele faz? Ele a carrega alegremente nos seus ombros e ele a leva de volta para casa. E quando ele chega lá, ele reúne os seus amigos e faz uma grande festa e diz, alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma maneira, o Senhor Jesus diz, há grande alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. Esse é o Deus que restaura a ovelha perdida. Esse é o Deus que renova a ovelha perdida. Esse é o Deus que refrigera a alma da ovelha perdida. Pode ser que durante os últimos anos da tua vida você tenha andado por caminhos tortuosos, vagando longe do aprisco das ovelhas e a sua alma tenha ficado cansada, esgotada, enclausurada e presa em algum vale por aí. A boa notícia do Salmo 23 é que há alguém procurando por você para te restaurar. O bom pastor. O bom pastor está querendo restaurar a tua vida. Ele quer trazer refrigério para a tua alma. Ele quer renovar as tuas forças. Ele mesmo falou, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Não meramente uma sobrevivência nesse mundo, mas uma vida plena em Deus. Ele falou também que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê? Você confia no bom pastor? Ele restaura a alma. Ele dá um novo vigor para a alma. Em terceiro lugar, como pastor, Deus provê direção para as suas ovelhas. Davi diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 3. Em suas jornadas, muitas vezes o pastor passava por lugares esquisitos e ruins, e as suas ovelhas podiam até ficar momentaneamente ali desconfiadas com o pastor, mas elas sabiam que o pastor estava indo pelos melhores caminhos possíveis. Um caminho que no final lhes faria muito bem. Jesus é o bom pastor, mas ele também é o bom caminho. Ele sempre nos leva pelo caminho da justiça. Ele, na verdade, é esse caminho da justiça, da bondade, da santidade e do amor a Deus. Se nós seguirmos os seus passos, nós podemos ter certeza de que nós estamos andando pelo caminho da vida justa, da vida piedosa e da vida que ama o Senhor. Às vezes nós podemos até nos perguntar, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me levando por este caminho? Por que nós não poderíamos ter ficado onde nós estávamos? Lá era melhor. Esse terreno é tão perigoso, é acidentado. Mas nessas horas nós devemos nos lembrar que o nosso bom pastor sabe o que ele está fazendo. E ele sabe para onde ele está nos levando. Ele está nos levando a caminhos retos. E nós precisamos confiar na sua direção e na sua proteção. Em quarto lugar, o texto ainda diz que de forma muito especial, como o nosso pastor, Deus nos dá uma firme confiança para atravessarmos o tenebroso vale da sombra da morte. O versículo 4 diz isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse versículo 4 é um versículo que me traz muito consolo. Ele fala sobre como atravessar o vale. Alguém já descreveu o vale como uma trilha estreita e perigosa que corta as montanhas. Um caminho árduo, onde as ovelhas poderiam precipitar-se ribanceira abaixo. Um lugar onde, por causa da sombra das montanhas, no geral, era escuro. O vale, portanto, era o ponto onde as ovelhas ficavam mais vulneráveis. Se de repente uma tempestade chegasse ali no vale,
as ovelhas poderiam ser varridas para a morte. Se animais selvagens estivessem escondidos em algum barranco, as ovelhas poderiam ser rasgadas em pedaços e devoradas. Para nós, hoje, o vale é um lugar de dúvidas, de medos, de incertezas, de tentações. Um lugar solitário, escuro e amedrontador. Pode ser uma doença, pode ser uma pandemia, pode ser a perda de alguém. Um lugar tão escuro que muitas vezes dá vontade de voltar atrás, porque nós pensamos que Deus nos esqueceu no vale da sombra da morte. Mas o salmista nos dá uma garantia inabalável nesse texto. O Senhor jamais nos abandonará no vale. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus não nos abandona no vale. Portanto, a única maneira de vencer o vale é se o bom pastor estiver conosco. Meu querido, talvez a sua vida nessa noite esteja num vale. Você está se sentindo destruído e completamente escuro. O que você precisa saber é que você não pode atravessar o vale sozinho, porque o vale é perigoso. Nós temos que ir com o nosso bom pastor, porque ele está armado contra os nossos inimigos internos e externos. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bom pastor é a garantia de que nós não pereceremos no vale. Ele tem um bordão para nos disciplinar quando, em meio às dúvidas, nossos pés resvalarem pelo vale. Ele tem um bordão para nos defender quando os nossos inimigos se levantarem para nos destruir. Mas ele também tem um cajado para nos puxar de volta para si, quando nós formos sufocados pela escuridão do vale. Se você está no vale, se a sua vida está sombria, escura, cheia de angústias, de morte, de dor, de destruição, lembre-se disso. Você não está sozinho no vale. Primeiro porque há milhares de outros crentes enfrentando a escuridão do vale. E melhor, o nosso Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso vai nos levar ao segundo e último ponto da nossa reflexão. O segundo ponto é que Deus, como um bom anfitrião, Ele nos recebe em sua mesa. O texto diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Observe que aqui o cenário muda. Depois de passar pelo vale da sombra da morte, agora nós chegamos a um belo banquete preparado para os convidados especiais. Depois do vale, o Deus Todo-Poderoso nos convida para a sua mesa. Na cultura oriental, comer e beber à mesa com alguém era um ato de lealdade, de companheirismo, de intimidade e também de proteção. E aqui Deus está nos prometendo um banquete especial com Ele, na sua própria casa e na sua mesa. E veja que é um banquete na presença dos nossos inimigos, para que eles também vejam que nós somos bem-vindos à mesa do Senhor e estamos protegidos na sua casa. Nós lemos lá em Mateus capítulo 8, verso 11, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é uma promessa que deve encher o nosso coração de alegria. Depois de encararmos o vale da sombra da morte nesse mundo de tantos perigos, nós seremos recebidos pelo nosso bom pastor no nosso verdadeiro lar e cearemos com ele e ele conosco. Certamente você não vai querer ficar de fora desse banquete, vai? Davi vai encerrar o salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi foi alvo da bondade e da misericórdia de Deus muitas vezes na sua vida, e por isso ele podia dizer agora: não importa o que acontecer, eu conheço a bondade e a misericórdia do Senhor, e eu sei que elas vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Elas já me acompanharam, elas me acompanham e elas me acompanharão para sempre, porque Ele é um Deus fiel à sua aliança, porque Ele é um Deus fiel à sua palavra. E sabe qual será o resultado disso? Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, nesse exato momento nós estamos passando por um vale perigoso, solitário para muitos, escuro, amedrontador. Quantas pessoas estão sofridas, famílias arrasadas, pessoas destruídas, lares esfacelados, quantas pessoas chorosas. Na verdade, meus queridos, esse mundo é um vale de lágrimas. E a mensagem desse salmo vem para nos lembrar que o nosso bom pastor está conosco no meio do vale. Ele já abriu um caminho no meio desse vale e ele percorreu essa estrada que nós estamos viajando hoje. Por isso ele conhece muito bem
o caminho por onde nós estamos indo. Ele mesmo andou solitariamente por este vale. E sabe, na sua parte mais sombria do vale, ele foi atirado nas trevas e bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, em nosso favor. E foi assim que ele provou que, de fato, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra de Deus diz que depois da sua ressurreição, ele foi levado de volta para a casa do Pai, onde ele vive eternamente. Ele é o único caminho seguro pelo vale. Nós temos que confiar nele até o fim, para que quando nós encararmos o vale da sombra da morte, nós possamos ter certeza de que seremos seus convidados de honra na nossa casa final, onde habitaremos para todo sempre na presença de Deus. Eu quero encerrar essa nossa meditação nesse Salmo 23 com uma frase de C.S. Lewis, que eu creio que é oportuna para esse momento. Ele diz o seguinte: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de chegar à montanha, de encontrar o lugar de onde veio toda a beleza, o meu país, o lugar onde eu deveria ter nascido. Você acha que todo esse desejo, essa saudade de casa não significa nada? Na verdade, a sensação não é de estar indo, mas voltando. Meu querido, que Deus te abençoe e que em meio à sua dor, à sua angústia, ao seu vale, à sua escuridão, você encontre em Cristo a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida que leva ao lar celestial. Que Deus te abençoe. Amém. Friend of the friendless and the faint, where should I lodge my deep complaint? Where but with thee, whose open door invites the helpless and the poor, invites the helpless and the poor.